Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num estúdio de 33 metros quadrados e vim fazer um tour completo, mostrar todos os nossos móveis super funcionais. E esse estúdio, inclusive, a gente tem um vídeo dele durante a obra mostrando um pouquinho do conceito, mostrando o andamento. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês também acompanharem. E aí vocês vão entender como que a gente chegou nesse tour aqui, lá nesse vídeo do conceito. Então eu já vou começar aqui pela entrada desse estúdio. É um estúdio que, inclusive, ele foi feito para Airbnb. Então, a gente teve que pensar nas necessidades tanto do cliente quanto de quem for alugar. Porque a gente tem a opção tanto de alugar para um Airbnb curto prazo, de semanas, de meses, como uma pessoa que pode alugar por anos. Então a gente teve que pensar muito aqui, ter um conceito individualizado, muito personalizado para esse tipo de cliente específico. Vamos lá? Aqui na entrada, como é um apartamento em L, a gente tem um banheiro aqui, então ele tornou esse apartamento em L. A gente criou esse corredor aqui como um ambiente de home office. E esse ambiente de home office, a gente pensou nele com esse pórtico todo em madeira por dois motivos. Um deles eu gosto muito de separar os ambientes por marcenaria, então aqui a gente conseguiu criar esse ambiente isolado. E também porque como aqui nós não rebaixamos o forro, a gente acabou tendo uma iluminação de trilho. E essa iluminação de trilho, ela não dá uma iluminação muito aconchegante. Dessa forma, eu gosto muito de usar a iluminação de LED. Então o pórtico, ele teve duas intenções. A gente delimitar um ambiente e também ter uma iluminação indireta. Além de ter a iluminação para a bancada de home office. E aqui nesse home office, a gente pensou em ter um espaço de armazenamento. E como eu comentei que é um apartamento para Airbnb, nós pensamos no seguinte. Aqui nessa parte de baixo, fizemos uma corrediça para colocar mala. Ela tem o tamanho exato de uma mala pequena. Ela serve para que uma pessoa de um Airbnb que vai alugar por pouco tempo, ela consiga guardar a mala aqui e tirar somente quando ela for usar. E quando uma pessoa que vai ficar mais tempo quiser alugar, a gente pode usar aqui como sapateira, que fica muito legal porque é perto da porta. E do lado, como a gente criou esse ambiente para ser multifuncional, aqui do lado a gente fez esse armário que eu adoro fazer, que ele é um armário para vassouras, rodos e produtos de limpeza. Ele é bem estreito, a gente faz ele com 25 centímetros. Por dentro ele fica com em torno de 20, 18 centímetros e a gente consegue aproveitar bastante para colocar esses itens mais altos, até mesmo escada. Então aqui a gente criou todo esse pórtico para ter esses 3 itens. Saindo desse lado, ainda no corredor, a gente tem aqui uma área de café. Essa área de café, por isso que eu sempre falo, quando a gente faz estúdio, os móveis eles têm que ser muito bem pensados, para que eles tenham essa ideia de ter funcionalidade. Essa área do café, além dela ser uma área de apoiar uma chave, de ter também uma iluminação indireta, ela serve como lateral do armário que está lá no quarto. Para a gente não ter aqui uma parede chapada, que seria a lateral do armário, criamos toda essa parte, que também acaba fazendo a gente aproveitar bastante espaço, que pode servir como uma sapateira, um lugar de armazenamento de utensílios de café mesmo, como xícara. Então a gente deixa aqui uma parte bem aproveitada. Logo depois da entrada, a gente tem essa área de sala. Aqui a gente fez um living. E reparem, prestem muita atenção nisso. A gente sempre tenta manter uma circulação bem maior quando tem esses apartamentos de estúdio. Por serem apartamentos menores, a gente tem que pensar muito na circulação que a gente vai ter para não ficar um ambiente muito fechado ou muito incômodo para quem vai morar aqui. Então, o sofá, a gente aproveitou um sofá de 90 centímetros, só que esse sofá ele vira cama. E quando ele vira cama, ele mesmo assim chega ainda a deixar 50 centímetros próximo da parte da TV. Que essa TV ficou muito bacana. Aqui na sala, como a gente criou esse ambiente que divide com o ambiente do quarto, a gente tem essa marcenaria que divide os dois ambientes,
a gente também teve que aproveitar esse painel para fazer a parte da TV. E reparem, a gente tem um painel todo ripado e aonde a gente tem a TV, o ripado ele continua com a ideia de rotacionar a TV e o outro lado ele continua com o painel inteiriço, o que deixa um pouco mais isolado o ambiente, então a gente não tem nenhuma área vazada e deixa também um ambiente super aconchegante com esse painel amadeirado. E olha que legal, a gente tem um painel super estreitinho, a gente tem 10 centímetros de painel só. Porque a gente só usou para pôr a TV e cabear tudo daqui até esse trecho, que nós fizemos uma portinhola bem estreitinha para colocar os moldings que vão ser instalados em pé. E olha só, ficou super prático. A gente deixou essas áreas dos moldings com ripado vazado para que a gente consiga usar o controle remoto sem precisar abrir essa área. E aí aqui a gente já tá na parte do quarto, que a gente conseguiu aproveitar muito espaço. O quarto a gente deixou ele bem aconchegante. Como é um estúdio que é tudo integrado, a gente decidiu fazer ele um pouquinho com tons mais claros. Então a gente fez ali um painel de cabeceira em MDF cor menta. Esse MDF, por que a gente foi usado aqui? Por ser um apartamento para aluguel, a gente precisa ter materiais com praticidade de limpeza. Então, ao invés de a gente colocar uma cabeceira estofada, nós colocamos uma cabeceira de MDF, que tem uma facilidade muito maior para limpeza. Inclusive na parte de cima da cabeceira, se vocês repararem, ali é um revestimento de porcelanato, porque também tem uma facilidade de limpeza. E aí a gente colocou, como sempre, como eu comentei, a gente coloca sempre iluminações indiretas para aproveitar esse ambiente que não tem o forro, que a gente não consegue criar muitas cenas de iluminação. Então aqui nas duas laterais nós temos as arandelas, uma iluminação indireta de LED na parte de cima. A mesa de cabeceira, a gente sempre gosta de colocar aquela tomadinha que eu vou mostrar ali de perto para vocês. E a gente coloca tudo bem escondido para ficar mais acessível para quem for usar. E aqui desse lado a gente conseguiu mesmo assim aproveitar um armário super grande. Então a gente tem 3 portas de armário aqui. Esses armários que a gente faz com a cava na própria porta, que fica super bonito. E esse armário, reparem aqui, ó. Essa lateralzinha é aquela lateral que eu mostrei pra vocês ali do café. E mesmo a gente aproveitando ali esse pequeno espaço, a gente ainda conseguiu aqui ter essas 3 portas. Porque independente de ser um Airbnb, quem for morar aqui por curto ou longo prazo, precisa ter um ambiente e um espaço de armazenamento. Outra dica que eu quero muito dar pra vocês sobre espaços pequenos: circulação. A gente sempre considera a circulação mínima de 60 centímetros. Aqui, por exemplo, nessa área que a gente tem com acesso para o armário, a gente conseguiu colocar 70 centímetros. E o outro lado ficou um pouco menor, ficou com 60. Porque ali a ideia é só acessar a parte da cama. E aqui a gente vai precisar de um pouco mais de espaço. A área da varanda, muito diferente de todos os apartamentos que a gente faz, nós não integramos, mas aqui é bem intencional. Primeiro porque a gente está num apartamento de andar baixo, então a gente está no 3º andar. E esse tipo de fechamento, ele não tem uma vedação tão boa quanto uma esquadria mais pesada. E aqui, reparem, a gente tem uma boa abertura da esquadria, então a gente consegue integrar os ambientes e mesmo assim, quando eu quiser ter um ambiente isolado, por exemplo, a cozinha, quando eu quiser cozinhar algo, a gente tem todo isolado. O que a gente fez para manter essa parte da esquadria. Então, teve uma intenção de não integrar tudo, mas ao mesmo tempo, se você ver, a gente tem essa integração porque a gente nivelou o piso de um ambiente para o outro. Mas aqui na área da cozinha, a gente conseguiu criar, nessa parte, uma porta com uma mini lavanderia. Olha que legal, a gente conseguiu colocar aqui uma lava e seca, uma área de apoio, aqui um cabideiro para deixar as roupas secando. Então a gente conseguiu aproveitar toda essa área de varanda de forma bacana para a gente conseguir ter um apartamento bem completo, mesmo sendo um estúdio. Aqui a geladeira e aqui no final é uma área que eu gosto muito de mostrar nos tours, é a área técnica.
Aqui, por exemplo, olha que legal. A gente já tinha essa mureta que vem da construtora e a gente estendeu a mureta um pouquinho para conseguir aproveitar bem esse canto para a área da condensadora. Então aqui ficou a caixa, né, o aquário que isola, então a gente não vai ter ar quente aqui para dentro, ele isola tudo ali para fora. E aí ficou uma área bem aqui no cantinho, discreta, que a gente conseguiu aproveitar. Vamos lá mostrar o outro lado da cozinha? Esse outro lado da cozinha, onde a gente tem a ilha, a gente também fez um móvel funcional, que é super prático. Então aqui, essa bancada de apoio para comida, a gente não fez ela fixa, nós fizemos ela móvel, ela tem rodinhas, são rodinhas que tem um travamento, então quando eu travo, ela fica fixa. Dá uma olhada. E o que deixa isso legal é, eu posso usar essa mesa lá na sala para trabalhar enquanto eu assisto TV, eu posso rotacionar essa mesa aqui no meio. Então, olha que legal, a gente tem várias funções desse ambiente. Eu posso rotacionar ela virada ali para aquela área. Ó, dá uma olhada, eu posso receber amigos, colocar ela rotacionada, eu posso rotacionar ela para lá e trabalhar olhando a vista. Então, os móveis funcionais, eles são práticos para esse tipo de apartamento menor. E na área da cozinha, nós fizemos essa ilha, que tem do outro lado ali a área de bancada de apoio. Aqui sempre aquela super torre de tomadas que auxilia todo mundo que está usando essa parte e também quem está usando a área de comer. Aqui na parte de cima, a gente fez uma estrutura de serralheria. E eu até mostrei o detalhe desse depurador lá no Instagram. É um detalhe que todo mundo me pergunta por quê. A gente embutiu um depurador simples da Fischer. Esse tipo aqui, ó, que eu acho super legal, que ele tem essa opção aqui de extensão. E a gente mostrou lá no Instagram como foi feito o detalhe de marcenaria dele, que é bem bacana, bem simples. Então aqui a gente tem a parte do cooktop. Na ilha, aqui pro lado de dentro, nós temos o forno, o micro-ondas e um gavetão. E se vocês repararem aqui atrás, eu gosto bastante de criar essas volumetrias que a gente coloca de duas cores. Por quê? O armário de cima a gente consegue fazer ele maior, ele com 40, 45 centímetros. E o armário de baixo a gente deixa ele com 30 a 35 centímetros, para não atrapalhar enquanto eu estiver lavando uma louça, usando essa área. A gente criou um nicho aqui para deixar toda essa parte aqui do filtro, que ficou super legal. Eu não gosto muito de filtro exposto, aquele filtro que fica aqui na parte de cima da bancada. Então por isso que a gente fez aqui toda essa parte escondida, todos os armários, uma iluminação de LED. E esse revestimento que eu adoro, que é da Mica, a gente colocou ele no verde para combinar com a parte interna. Então aqui a gente usou 3 cores nesse apartamento, que é o cinza, o azul e o verde. Ah, detalhe, essa bancada aqui, ela já existia no apartamento. Então o que facilitou bastante para a gente aproveitar essa área aqui como cozinha. E por isso que a gente conseguiu manter. A gente já tinha bastante ponto hidráulico aqui, o que facilitou bastante pra gente. E o último ambiente é aqui o banheiro, que nós também fizemos uma grande mudança, a gente trocou todos os revestimentos desse banheiro e conseguimos aproveitar, como sempre a gente gosta de aproveitar, com esse armário super legal, que é bem prático. E também aqui do lado a gente desenvolveu uma serralheria para colocar uma parte mais de decoração. O que eu combinei, até conversei com os clientes, que é legal, a gente colocar esses cestos de palha, porque a pessoa que vier para um aluguel, ela pode aproveitar e colocar aqui dentro uma necessaire, colocar os itens dela aqui, então fica uma coisa mais prática. E se vocês repararem, embaixo aqui da bancada, olha que legal, em primeiro lugar a gente fez uma bancada bem fina. Esse tipo de bancada a gente fala que é bancada sem saia, a gente usa só a espessura da pedra, então aqui tem 2 centímetros. E na parte de baixo a gente optou por fazer uma serralheria, com tudo vazado aqui.
pelo motivo de, se a pessoa alugar, é muito mais fácil ela colocar uma necessaire aqui e deixar aqui embaixo e tudo fica mais acessível do que a gente ter uma porta de armário. Então aqui a gente conseguiu aproveitar bastante esse espaço. E os revestimentos, a gente também seguiu na mesma linha lá de fora, com os tons de azul. E a gente colocou ele nessa posição, nessa paginação, para ele deixar um pouquinho mais longilíneo o ambiente, deixar um pouquinho maior. E aí a gente conseguiu aproveitar dessa forma. Aqui dentro do box, a gente conseguiu colocar um box com 3 portas, o que deixa a nossa passagem, né, nosso vão, muito maior. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour. Eu sei que vocês adoram esse tipo de tour de apartamento menor, que eu mostre todos os detalhes. Eu vou fazer também, além do tour, um vídeo falando quanto custou essa reforma, porque também é uma dúvida bem constante e eu espero que vocês gostem. Até a próxima!